esse cenário do mercado do Flamengo também. Vamos encerrar a janela sem atacante. Fomos no shopping comprar o tênis para correr e voltamos com o iPhone 17. Isso não é uma publicidade. Vamos para a Maratona Descalços, 2025, salvo pela Arrascaeta. Time não sabe fazer gol. É o que a gente comentou semana passada também, né? Do Flamengo, a figura de linguagem era com outras peças de roupas, né? Foi quem que falou? Acho que foi você, né? Ou foi o Braz que mencionou, Rodrigo? Foi o BAP que usou essa analogia primeiro, né? Foi o próprio BAP, né? Que usou a analogia primeiro. O BAP usou e o Boto utilizou citando o BAP, uma das coletivas. Ou seja, o Flamengo está precisando de um atacante, vamos dizer que era um blazer ou um tênis novo, um tênis novo para ficar nessa mesma menção aqui do nosso telespectador aqui, o nosso que está acompanhando, nosso amigo. E aí foi comprando um monte de outra coisa e o tênis novo que ele estava precisando não comprou. É isso mesmo, o mercado não vê ninguém, a janela fecha amanhã, pelo que vocês têm de informação, fechou, um abraço, quem sabe no meio do ano. Na verdade, essa analogia do BAP é o seguinte, que na verdade o Flamengo ele precisava de um sapato e não ia para o shopping comprar um casaco, um blazer. Essa analogia do BAP, que se for para ir para o shopping é para comprar o sapato. Isso queria dizer o quê? A gente quer um tipo de atacante. O pedido é para um atacante com características XYZ. No caso, era um atacante que atacava a profundidade, um atacante mais móvel. O Flamengo escolheu o Caio Jorge, não conseguiu o Caio Jorge. Tentou o Tati Castelhano também, não conseguiu o Tati Castelhano. Diante das negativas, ele não achou nenhum nome que se enquadrasse nesse perfil. Inclusive, se especulou o Marcos Leonardo naquela época ali, e o Flamengo, pelo menos assim, o Felipe Luiz, a comissão, ali, o departamento de futebol, entendia que o Marcos Leonardo não preenchia essas características que o Flamengo precisava. Ou seja, o Marcos Leonardo não era o sapato. Entendeu? O problema é que o sapato que o Flamengo já tem na... O problema é que o sapato que o Flamengo já tem no armário, que é o Pedro, não tá cabendo no pé, né? Ou tá furado nesse momento, né? Tá precisando de um reparo. Então, essa que é a questão. Então, você estava atrás de um centroavante para ter duas opções. Só que hoje você não tem nenhuma, porque o Pedro não está conseguindo jogar. Então, o drama é que não é que você não teve duas opções que seria o cenário ideal. Você não tem nenhuma nesse momento. Né? E você tem jogadores com pouco gol. Plata, Carrascal, são bons jogadores, Lino, bom jogador, discorda de quem fala o contrário. Mas tem pouco gol, os três. Paquetá tem um pouco mais, apesar da posição que ele joga. O Cebolinha também um pouco mais, mas não são assim números para. E o Arrascaeta de fato tem mais gol. Então não vai ter. A informação que eu tenho é que a informação que eu tive é assim: eventuais lacunas do elenco serão preenchidas na próxima janela, que significa meio do ano. Depois, o movimento foi inicial lá atrás. Tati Castelhanos e Lucas Beltrán foram os dois primeiros a serem tentados, os dois não quiseram voltar da Europa. O Marcos Leonardo, em determinado momento, teve um acerto quando tinha uma questão com o Pedro, mas teve um entrave com o Al Hilal, mas isso lá no meio do ano passado. Chegou agora, o Caio Jorge foi o prioritário. Todos os outros que foram tentados eram caríssimos e fora da realidade, como o Evanilson, da Premier League, por exemplo. E aí o Flamengo não conseguiu. Depois ficou tentando alguma coisa que fosse por operação ali por empréstimo e tal, não deu certo. Então, essa foi a realidade, ficou sem esse jogador e uma fase do Pedro tá andando descalço. E assim, Rodrigo, também tem uma situação específica. Tem uma situação específica do Flamengo, que aí nessa onda da analogia aí, que o Flamengo está um pouco com aquela síndrome de rico, que tem que ser um cara de grife. Quando o Flamengo chega com um cara que não tem muita grife... tipo assim, e aí quando tentou o Juninho, que foi mais ou menos nesse perfil, não deu muito certo. Quando o Flamengo tentou o Mickey lá, foi aquele caos nas redes do Flamengo, porque não era um cara com isso. Então o Flamengo enfrenta um pouco essa coisa e às vezes deixar de apostar num cara com menos grife, né? E eu não vou fazer publicidade, o cara vai no shopping, o Flamengo já não vai mais naquela loja de departamentos, né? Tem que ir naquela loja de grife caríssimo.
Às vezes ali aquela roupinha ali da loja de departamento quebra um galho. Juninho tá fazendo seus gols lá no Pumas, né? Lá no Pumas, né? E o Fluminense que tá indo para justamente no Castilho, que foi centroavante que deu dor de cabeça pro Flamengo no jogo contra o Lanús aí. Claro que o cara não é um primor técnico, né? Mas papel de centroavante. Jogador alto, a gente viu nesses jogos, pelo menos, nessa amostragem pequenininho, mas foi oportunista na pressão que fez ali sobre o Rossi e Ayrton Lucas no jogo de volta. Teve presença diária lá para fazer o gol de cabeça no jogo de ida. Então, né, esse centroavante que também está vindo aqui, o Flamengo já pode ser que tenha que lidar com ele aqui novamente, caso ele venha para o Fluminense, enquanto o Flamengo ainda não tem uma alternativa mais consistente aí para revezar ou talvez até tomar o lugar do Pedro nessa função de centroavante. Deixa eu só lembrando aqui a galera que está chegando agora. O amigo Se Arrastaeta aqui. Sabe se eu vou jogar hoje? Não, você não vai jogar hoje, Se Arrastaeta. Nem você, nem seu original. Arrascaeta fora. Essa é a notícia mais quente do momento, é a mais recente que a gente teve em relação à escalação no time do Flamengo hoje. O Arrascaeta, então, com níveis elevados de desgaste físico, aqui nas palavras do clube, não foi relacionado, vai ficar sendo preparado para a final do campeonato no jogo do domingo. E se junta a Eric Pulgar, Jorginho Léo Pereira. Então, essa turma toda aí fora do jogo de hoje, além do Bruno Henrique, que a gente já tinha comentado também. Deixa eu ver se quem mais está comentando coisas por aqui. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas para dar uma atenção para a turma aqui. Douglas Renato Andrade, Felipe Luiz e Matos sofrem do mesmo mal. Amor platônico. O Plata é alérgico a gol. Eu não sei se ele quis dizer Rodrigo, enfim. Mas algum outro porque eu acho que eu elogiei o Plata, que elogiei a escalação do Plata. E aí ele tá. É um bom jogador e tal, enfim. Sofro de amor platônico pelo Plata. Boa piada. Pelo Plata, né? Plata platônico, né? O amor platônico. Não vou explicar tanta piada assim, senão perde até a graça aqui do negócio, da analogia. O Guber aqui, se meteram 8-0 no Madureira, não muda nada, é o que a gente estava comentando aqui um pouco mais cedo, né? Se perder, o mundo cai. O humor só muda em caso de levar o título contra o Fluminense jogando bem. Deixa eu ver quem mais está por aqui, indo lá para cima. O Denis foi um dos primeiros a comentar aqui na live hoje. A única obrigação do Flamengo tem é construir estádio, time sem teto. Deve ser um anti aí, mas não tem obrigação nenhuma de estádio. Inclusive, esse assunto está mais enrolado aí, mas a gente já falou nas outras lives aqui. Você que, por acaso, está conhecendo a live hoje pelo canal da TV e tal, não conhecia a gente no YouTube ainda, visita lá o nosso canal do YouTube, tem as lives anteriores, a gente já navegou por um monte de assuntos aí relevantes do cotidiano do Flamengo, inclusive esse de estádio. Deixa eu ver quem mais comentou aqui. O Agenilza. Sou flamenguista, porém acho que este ano no Brasileirão o Flamengo não vai longe. Tá meio pessimista aí em relação à continuidade desse Flamengo pós-título brasileiro e pós-Libertadores. Minha produção, me conta aqui se eu posso ir para o intervalo já, de repente. Acho que sim, é um bom time aqui para a gente ir para o intervalo, continuar no YouTube e voltar daqui a pouquinho no canal do UOL também pela TV. Vamos no intervalo, então, pessoal. Você que está aí na TV, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos continuar trocando figurinha aqui no YouTube. Sim, voltamos. Seguindo aqui, gente. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Ô, Bruno Braz, tem um amigo aí que está falando alto do seu lado. Acho que é o... Eu estou ouvindo o Mauro Santana daqui. Deixa mutado e depois, quando você for falar alguma coisinha, você bota de volta. Ele mesmo, e não tá perto. Não tá perto, tá longe, tá ecoando no estádio inteiro, o estádio tá vazio, só dá pra ouvir ele falando na live dele lá. Já vou dar um alô pro Pablo, tá dando moral pra gente no Superchat, vou deixar o Pablo pra volta do intervalo, tá, Pablo? Você pegar o prime time aí. Deixa eu ver aqui mais assuntos que estavam pendentes aqui no nosso cotidiano de hoje. Comentem aí, gente, comentem aí mais coisas aí em relação ao Flamengo, para a gente colocar vocês também na nossa roda de conversa. De goleiro, você acha que... Fala. Tá o Mauro e o Flazoeiro, por isso que tá esse tom de voz alto aí. Essa competição é brabíssima, tá? Brabíssima. De goleiro aí, talvez o Andrew seja titular hoje de novo, né? Ele tem sido aí, pra gente comentar nesse intervalo rápido aí. Já é o caso de pensar Rossi abra o olho, porque tem sombra do Andrew aí querendo o seu lugar, ou
torcedor de Calma, nem tanto assim ainda. Na sua visão, Rodrigo, como é que você vê essa disputa no gol, se é que tem? Não, acho que o Rossi continua como titular, apesar dele ter cometido uma falha feia na final. Acho que a principal falha no lance é a do Ayrton Lucas. Faz uma opção totalmente equivocada ali de jogada, era para ele ter seguido para frente, não devolvido para ainda mais numa bola de. Aí depois ele falou assim: é fácil falar de fora, mas difícil é lá dentro tomar essas decisões, é difícil. Pô, amigão. Você que ganha para ser lateral esquerdo do Flamengo, não o repórter que tá perguntando ali. Aí é brincadeira, né? Esse tipo de argumentação, né? É difícil tomar decisão. Você quer tomar decisão onde? Na bancada, né? Sobre qual vai ser o lance? Pô, aí fica difícil. Mas ele foi muito mal. Ó, Mas o Rossi não tinha nada que tá ali naquele meio de campo. Acho que a partir do momento que ele dá o passe, ele já tinha que ter voltado para deixar claro, né? Enfim, 30 segundos, mas o Braz. principal erro. Mas vai, Braz. não, só lembrando, o Rossi foi vaiado no jogo contra o Lanús, né? Acho que eu não lembro dele ter sido vaiado anteriormente. Acho Mas que foi pela meio primeira vez ele abafado, foi vaiado. ô Braz. Na verdade, nesse jogo, sendo justo aqui, o que aconteceu? Teve uma parte da torcida que quis começar a vaiar o Rossi e o Ayrton Lucas. E a maior parte da torcida abafou a vaia porque estava rolando o jogo e ia afetar o time. Então eu achei que a parte que Amigos, abafou teve maioria, estamos de pelo que eu volta aqui no percebi. canal UOL. Fala. Estávamos de volta aqui no canal UOL na TV também. A gente estava trocando figurinha aqui no nosso canal do YouTube. A gente seguiu aqui falando sobre goleiros. E aí acho que o consenso aqui que ainda não é o caso de troca de goleiro por conta desse contexto do Rossi e tal, apesar das críticas devidas aí pelas falhas. Rodrigo estava complementando aí a linha de raciocínio, Rodrigo. Conclua por gentileza aí para a galera da TV pegar um pouco o fio da meada também sobre essa discussão do goleiro. Eu acho que o Rossi e o Ayrton falharam, mas eu acho que o Rossi ainda é o goleiro que tem um crédito aí. Alguém precisa conversar com ele sobre essas saídas de gol alucinadas, que já teve uma contra o PSG, que não virou gol porque acabou saindo, já teve uma que ele entregou contra o Fluminense, gol do Serna, e teve essa agora que saiu o gol numa final. Então alguém tem que conversar. Rossi, você é bom com os pés, tem que continuar jogando com os pés, mas tem que pensar duas vezes com determinadas jogadas, né? Essa aqui saiu lá longe do gol, começa a se distanciar muito do gol, não é o teu campo, né? Não, e aí só complementando que eu fiz a observação que a torcida vaiou ele no jogo contra o Lanús, e foi um pouco ali depois do lance da falha dele do Ayrton Lucas, aí eles começam a ser vaiados os dois, mas aí o Rodrigo complementou que isso rapidamente foi abafado, né? Foi um momento ali após falha, mas eu inclusive vi um certo quebra-paus lá em torcida, de um discutindo com o outro. Eu quero vaiar, eu não quero, mas você não pode vaiar. Aquelas coisas que costumam acontecer quando o time está perdendo. Todas as arquibancadas são iguais, digamos assim. Tem um mais cornetinha, outro que vamos apoiar até o final, mas fato é que, em geral, o torcedor do Flamengo não tem costume de esperar o apito final para poder manifestar sua insatisfação com o que está vendo em campo. Então, tomou-lhe o gol ali, entregou no jogo passado, já toma, ele vaia e um abraço. E lide com isso, vocês que são jogadores, lidem com isso. Inclusive, hoje, eu apostaria aqui que antes do jogo já vai ter os recadinhos aí, antes da bola rolar. Vai ter a playlist do protesto, certamente. Vai ter a playlist do protesto, né? Tem que ter disposição, isso aqui é Flamengo, não é mole não. Queremos essas 3 músicas aí. É isso aí. Queremos Preparem-se os ouvidos aí. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte, sobre o nosso treinador especificamente. Senhor Felipe Luiz Karlinski, nosso amigo. Já a batata dele tá assando, é para tanto, enfim, 2 títulos. A gente já tem comentado aqui, né? Bate um déjà vu, aquela reminiscência aí de Vitor Pereira, versão 2023, que dá até coceira aqui de lembrar o que aconteceu naquele ano. É claro que Vitor Pereira não tinha o peso das conquistas que o Felipe conseguiu no ano passado. A gente sabe que o Felipe já foi capaz de extrair desse time coisas muito positivas. E não dá para jogar fora, óbvio, o trabalho de um treinador que é atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, e ganhou já 5 títulos oficiais pelo Flamengo, e se tivesse vencido a Recopa, igualaria Carlinhos Violino como técnico maior vencedor da história do Flamengo. Precisamos pontuar isso. Agora, o que vocês têm de informação e percepção também a respeito, vou começar contigo, Rodrigo, dessa questão do futuro do Felipe? Já é para acender sinal de alerta?
por conta desses intempéries aí, começo de temporada? Porque às vezes a gente olha assim, mas Supercopa, Recopa, é um negócio menor, né, inferior e tal, mas o estadual talvez forme uma trinca aí mais pesada, mas afinal de contas o mais importante, o Flamengo é grande, tá, vamos ter que ganhar Brasileiro e Copa do Brasil e Libertadores, o importante são essas três. É por aí, não é? Como é que você tem de informação e percepção a respeito dessa situação do Felipe nesse momento? Eu conversei com algumas pessoas hoje e a minha percepção de todas as respostas que eu tive é que ele não está mais seguro. Isso significa que ele vai ser demitido se o Flamengo perder depois do Fluminense? Não dá para fazer essa afirmação. Mas que o trabalho dele, não só por conta dos resultados, que é ruins, né, desse início de temporada, mas porque tem outras avaliações ali do trabalho dele. Assim, tem um temor ali de que resultados consistentemente ruins, com desempenhos ruins, comecem a mostrar que tem um problema se você não tem outro fator que não seja o técnico. Como a questão já não é mais física, isso aumenta a carga sobre ele, né? Se você tem muitos jogadores em má fase, começa a ser uma questão, será que não é o técnico? Então, tem questionamentos ao Felipe, da diretoria do Flamengo. Não dá para dizer que hoje ele está super seguro como campeão brasileiro e da Libertadores. Repito que para ser bem claro, isso não quer dizer que ele vai ser demitido à próxima derrota ou tal, ou qualquer coisa nesse sentido. Significa que ele gastou já vários dos créditos dele e que hoje, se chegar domingo, eu não sei o que vai acontecer no resultado, a gente vai ter que ver se não dá para saber a máquina de créditos hoje se o domingo já vai ser o fim dos créditos dele ou se vai ter uma extensão disso. Mas que não tá mais próximo do fim dos créditos do que esteve antes, sim. Você não ouve mais uma coisa tipo, olha, precisamos ter estabilidade, ficar a longo prazo. Isso é um mantra dentro do clube, mas agora já vem acompanhado do mais. Mas se você ficar o tempo inteiro perdendo, jogando mal, e você não consegue encontrar outra explicação que não seja o técnico, começa a ter uma discussão sobre uma mudança. Repito, não estou dizendo que ele vai ser demitido se perder no domingo. Estou falando que ele já não tem a segurança que tinha anteriormente com as costas largas que eram de ser campeão brasileiro da Libertadores.